Pedro Ivo Almeida pede passagem aqui no Linha de Passe. Estamos ao vivo com o nosso Pedro Ivo. Depois, olha, tinha um 4-0 sobre o Bolívar para espantar toda a Urucubaca, né? Quando o jogador faz gol, faz tempo que não faz gol, sai zica, começa a fazer assim, essa é a comemoração, né? Sai zica. O jogo do Gerson, que não vinha jogando bem. O jogo do Gerson, acho que o Flamengo hoje foi o dia do sai zica. Torcedor finalmente saiu satisfeito, o exigente torcedor do Flamengo finalmente saiu satisfeito do Maracanã, Pedro Ivo, tudo bem? Tudo bem, William? Um beijão pra você, Birner, Bertozzi, Calçade, André, o fã de esporte ligado com a gente até agora, esse dia inteiro de Comebol e Libertadores. Você tocou num ponto muito interessante. O exigente torcedor do Flamengo. Uma boa vitória no sábado, mas ele chega aqui hoje vaiando, cobrando, dizendo que tem que ter raça, determinação, está na hora de jogar. O Flamengo faz 2-0 e ele está vaiando o atacante que perdeu o gol. Segundo tempo, ensaia uma vaiazinha aqui ou outra, mas acaba que o 4-0 se impõe. Mas sim, é um exigente torcedor do Flamengo, é um exigente torcedor do Flamengo que há muito tempo vinha falando algo como esse time não evolui. Esse time não joga o que pode, esse time não entrega o que tem capacidade. Muito se ouviu antes do último fim de semana isso, que o Tite estava sendo cobrado, não sabiam se ele chegaria ao jogo do Bolívar, pressionado. E hoje eu acho que vai até além do 4-0. O 4-0 é emblemático. Você balançar as redes 4 vezes, 4 jogadores diferentes, muita gente jogando bem, é emblemático. Só que eu acho que passa muito por evolução. É uma formação muito parecida com a do último fim de semana contra o Corinthians, entra o Arrascaeta na vaga do Lohan. Não necessariamente é um jogo igual, por isso que eu falo de evolução. Contra o Corinthians era um Flamengo que sobe a marcação, pressiona, tem a bola o tempo inteiro, o Corinthians não consegue respirar, não tem meio de campo. Em algum momento hoje o Bolívar sobe a marcação, então o Flamengo tinha que apresentar mais do que apresentou contra o Corinthians, por exemplo. Ele tinha que saber sair jogando, que era o problema dos últimos jogos, e muitas ligações interessantes do Rossi, ora para o Gerson, ora para o Ayrton Lucas, ora para o Cebolinha. Na primeira escapada desviada do Ayrton Lucas, a bola sobra para o Cebolinha, e você já vê muito do que o Flamengo vem construindo na última semana. O Cebolinha contra 3 jogadores, corta para o fundo, cruza, o Pedro não chega, mas tem um Gerson fechando, chegando muito bem, pisando na área para fazer 1-0, condiciona todo o jogo, mas não por causa disso o jogo se altera, porque o Bolívar sobe a marcação, o Flamengo consegue sair jogando. É bem verdade, passa por 2 lances ali, 2 sustos, mas consegue se recuperar muito bem disso. Quando a bola é disputada no meio de campo, vence muito duelos. Desarma, marca, chega, o que não vinha acontecendo também. É outra evolução. Quando escapa, diferentemente do que aconteceu no último fim de semana contra o Corinthians, finaliza, executa, mostra eficiência, constrói o placar. Alguns até no primeiro tempo poderiam achar que o placar ficou um pouco elástico, porque o Bolívar chegou, mas não. O Flamengo finalizou com eficiência. É isso que dele se espera. Então, são muitos pontos que você olha e fala, esse Flamengo, enfim, evoluiu, que a torcida, a exigente torcida, gostaria de ver. Então, muito de um jogo também sem bola, que exigiu um jogo com bola para fazer uma ligação. O Flamengo que pressionou muito bem, também encaixou, muito compacto. A gente observando aqui do estádio, todo mundo muito blocado. Quando sobe a primeira linha, sobe a segunda linha dos volantes, dos meias, sobe a linha de defesa, dificulta também. Então o Flamengo soube jogar muito bem. Destaque para mim, acho que foi o Birner que falou, o Gerson muito interessante. O Gerson começa pela beirada, mas não é exatamente um ponta. É muito parecido com o que o Tite tentou fazer com o Coutinho algumas vezes na seleção brasileira. Ele começa na ponta, flutua para o meio, o gol do segundo tempo, o Gerson está lá na esquerda, isso confunde, arrasta. Sabe, a defesa do Bolívar perde a referência do Gerson, quando vai catar o Cebolinha, perde a referência do Cebolinha, porque inverte muito com a Ayrton, perde a referência do Arrascaeta, desarma a linha, o Pedro tem muitas chances, então tem evolução, tem muita coisa bacana para falar desse Flamengo e entender por que construiu esse placar de 4-0. Surpreendentemente, depois de tudo que passou, o Flamengo chegou na Libertadores. E com uma vitória simples contra o Milionários na última rodada, está classificado. Talvez com uma combinação, o Bolívar perdendo o Palestino, pode até passar em primeiro. Quem imaginaria isso diante da última semana, dos últimos dias do Flamengo do Tite, William? Não, claro, sem problema. Eu acho que é a melhor posição realmente para o Gerson, com o De La Cruz jogando como segundo de meio campo, porque ele recebe a bola de frente e tem mais espaço para construir. O Arrascaeta no espaço mais curto, mais próximo do atacante, é mais jogador que o De La Cruz. O De La Cruz é um jogador mais completo que o Arrascaeta. Consegue executar mais funções no jogo, aí você vai tirando o melhor dos seus jogadores. Mas eu acho também que o resultado de hoje, contra a boa equipe do Bolívar, tá? Porque o Flamengo fez o jogo ficar parecendo mais fácil do que teoricamente seria. O gol no início foi importantíssimo. O gol relâmpago foi importantíssimo. O gol no início, aí o Bolívar vai para cima, aí fica descompactado, dá espaço até vezes chega, e o mérito do Flamengo foi saber aproveitar disso, né? Óbvio que também deu um pouco mais de espaço do que o Tite gosta. Conhecendo o Tite, e a gente tem alguma noção boa do trabalho dele,
ele vai destacar mais Os espaços dados. os espaços dados pelo Flamengo do que propriamente a capacidade do time construir quando ele for falar internamente com os jogadores, porque é uma ideia de aperfeiçoar a ideia de jogo do Tite. Porque o Flamengo, repito, é um time do Tite, eu sei que estou sendo chato, e os times do Tite não são times frenéticos, times que jogam pé na bola, aquela coisa, sabe, acelerada, intensa, é um time que tem o controle do ritmo de jogo, não por fazer um jogo frenético. Por saber cadenciar, por saber a hora de pressionar, por saber a hora de jogar com a linha mais baixa, com a linha mais alta. São times frios, inteligentes. E esse time do Flamengo tem muitos jogadores com características de times mais frenéticos. E o Tite tem que reconfigurar essa programação dos jogadores do Flamengo. Eu acho que o jogo de hoje foi um bom exemplo, Pedro. Porém, é preciso ter paciência. Não significa que o Flamengo está recuperado e que agora vai deslanchar. Pode até acontecer, sim, mas o jogo de hoje não garante isso, como a gente costuma ver depois de uma vitória dessas na empolgação do torcedor, Pedro. Mas é uma referência do que o Flamengo é capaz. Fala, Pedro. Não, fazer uma pergunta ao Bini, até passar para a mesa, porque ele falando essa coisa dos jogadores frenéticos, me ocorre uma situação passando muito pelo grande nome do jogo para muita gente, que é o Gerson hoje. O Gerson não é exatamente esse jogador frenético. E para mim, ele acaba simbolizando isso que o Birner fala. Ele controla, ele sabe a hora de acelerar, ele sabe a hora que ele arrasta para o outro lado para confundir a defesa, ele sabe a hora que ele tem que jogar uma bola um pouco mais próxima, ele sabe a hora que ele tem que inverter para buscar alguém passando, ele sabe a hora que ele pisa. Então o Gerson acaba para mim, queria até te perguntar, Birner, passar para o Léo, para o André, para o Calça, simboliza um pouco dessa coisa de não ser tão frenético, cadencia, mas também cria bastante como o time queria. Eu acho que ele tem essa característica, mas eu vou ser bem sincero aqui, eu acho que em outros jogos do Flamengo estava faltando um pouco mais de competitividade. Eu não estou falando que os jogadores não corriam ou não competiam. Eu acho que o jogador tem que gostar de ganhar. A derrota tem que doer mais do que simplesmente a crítica que ele vai receber da imprensa ou o xingamento que ele vai receber na rede social. Ele precisa gostar de ganhar. E saber lidar também quando isso não acontece com a situação. E eu acho que o time do Flamengo estava lidando muito mal com os jogos ruins, com os resultados ruins. E quando competia, parecia um time pesado. Hoje, a partir do primeiro gol, quando o Bolívar abre, então, o Flamengo ficou um time leve. Ficou um time com a cara do Tite e com a cara do Flamengo. Para passar para vocês, com uma informaçãozinha daqui do fim de semana ainda que eu acompanhei Flamengo e Corinthians aqui também. Você já citou a verdade muito na bancada, essa coisa do Flamengo se incomodar pouco. E o Cebolinha fala assim na zona mista do último sábado, mas hoje a gente conseguiu colocar intensidade. Então eu perguntei, mas por que essa intensidade que eu acredito que o Tite pede sempre não vinha antes? E ele fala um pouco disso, que o time não estava sentindo, e na sexta-feira véspera, quinta-feira de véspera do jogo contra o Corinthians, eles sentiram muito. Eles se fecharam. Então parece que esse incômodo que você citou agora, veio no final da semana passada. E hoje me pareceu, quando eu cito o desarme, a competitividade, para pressionar lá em cima, para disputar a bola no meio de campo, eu acho que hoje deu para encarar um pouquinho, enxergar um pouquinho essa tal falta de incômodo quando você não ganha um lance em campo, quando você não encaixa uma sequência de vitórias. Só para complementar com essa informação daqui para vocês aí. Pois é, embora ninguém jamais tenha pedido raça a equipes que jogam bem, então é preciso tomar muito cuidado com essa impressão, porque tem gente que diz mesmo, fala assim, o tal time quis mais, como se o outro time não quisesse. Hoje não. Hoje tá. Tô afim, não. Vamos aqui no nosso 60% e, né, que tem fim de semana aí para curtir. Isso não existe no futebol desse nível. Vão apagar a luz do Maracanã. E eu não quero deixar o Pedro Ivo no escuro. Ele está em casa lá. Então, ó. Lá no Lago do Machado, isso é verdade. Porque esse é carioca de verdade. Ô, Pedro Ivo, só para fechar, entendeu, né? Só para fechar, a relação da torcida com o Tite hoje, para a gente ter uma temperatura. Boa pergunta. Como foi? De ambiente. Ambiente. Antes do jogo, durante a partida, na hora das trocas, final de jogo, como é que foi? O pessoal aqui está acompanhando linha. Você falou que era a última entrada, já Você viu? A baixar a luz aqui. O que eu acho é o seguinte, o primeiro gol, ele condiciona. E não acho que o primeiro gol é algo aleatório. O Bolívar já sobe a marcação antes do primeiro gol, o Rossi acha o Ayrton Lucas, que devia para o Cebolinha, e o gol que a gente já cansou de explicar e passar. Esse primeiro gol condiciona o comportamento em campo, o comportamento do Bolívar, depois o comportamento do Flamengo,
e também a paciência com o Tite. E acho que tem muito disso. Comparando, por exemplo, com o último jogo, sábado, contra o Corinthians. Muita vaia antes do jogo, algumas vaias depois do jogo e uma celebração ali no final do jogo que acaba abafando um pouco a situação do Tite, que logo sai para o vestiário. Hoje, uma coisa ou outra ali no início do jogo, o gol no início já torna um ambiente de festa. Só muda um pouquinho naquele gol ali que o Pedro perde, que tenta encobrir o goleiro, talvez pudesse ter finalizado de outra forma. Pedro recebe um pouco de vaia, em nenhum momento as substituições do Tite é questionado, inclusive o que algo poderia virar contra ele, o De La Cruz, mais uma vez muito importante, ele é sacado. Ainda não entendemos se foi alguma opção física para poupar, ele é sacado, mesmo jogando bem. Se alguém poderia questionar alguma coisa para o Tite, esqueceu, porque foi um momento de festejar. Conversar com colegas aqui que estão todos os jogos do Flamengo no Maracanã, eles falavam, é a primeira vez que o De La Cruz ele é tão festejado, ganhou música para ele, foi substituído, sabe, muito exaltado. Então, nem aquele momento que poderia ter um mínimo desconforto ou questionamento ao Tite aconteceu. Acabou o jogo, quando ele coloca o Lohan, ele sabe o que a torcida está querendo, quando ele chama o Gabigol, ele sabe o que a torcida está querendo também, e na vitória por 4-0 já não tinha mais clima depois do apito final para se vaiar o Tite, então passou, não é que passou batido, mas passou despercebido, não foi uma pauta que hoje é perseguição ao Tite depois que a bola rolou. Mas só para complementar, devolver e fechar aqui, ele sabe que ele precisa talvez de um ajuste fino nessa relação com a torcida. Uma história curiosa que eu pude ouvir aqui hoje do pessoal do Flamengo é sobre a escalação do Gabigol. Ele tem a eliminar numa terça-feira, tinha um jogo na quarta, posso estar me confundindo o dia. Ele coloca o Gabigol contra o Amazonas, que depois ele fala que talvez tenha sido um erro dele. Ele vai ao Gabriel e agradece ao Gabriel. Ele fala, eu precisava de você hoje por conta dessa dinâmica com a torcida. Ele não expressa, claro, que ele precisava do Gabriel para evitar a pressão sobre ele, que era muito grande. Mas ele fala, essa interação com a torcida. E o Gabriel devolve o agradecimento e fala, e eu precisava te retribuir também, conta muito comigo, porque você foi na minha casa me visitar quando eu estava suspenso. Então, ali ele sabia o que era o Gabriel, ele sabia o que era o momento dele com a torcida, semana passada ele também sabia, no fim de semana e hoje ele também sabia. Então, ele está tentando também fazer alguns movimentos, não é tudo pensado só para o campo. O Tite também lê muito bem o ambiente. Ele sabe que alguns movimentos vão dialogar um pouco mais com o torcedor, vão dar mais paciência ao torcedor. E quando a bola entra, William, é muito difícil que a vaia acabe se impondo sobre um 4-0 contra o Bolívar. Um respiro aliviado que o torcedor deu hoje. Acabaram esquecendo um pouquinho do Tite. Acho que ainda tem um resquício ali de observação e tal, mas o jogo de hoje acaba confirmando um início de evolução do jogo contra o Corinthians. E um início de evolução que, para mim, passa pelo dedo do Tite. Onde ele acha o Gerson, como a gente já desenhou, vocês aí na bancada também, da posição, De La Cruz um pouco mais recuado jogando de frente, o Cebolinha não tendo que sacrificar de um lado para o Bruno jogar no outro. Então, tem muito dedo dele, o torcedor começa a reparar, a bola começa a entrar, arrefecer um pouquinho, diminuir um pouquinho o tom das críticas. Muito bem. Pedrão, bom descanso aí para você. Retorno à base em breve, hein?